espírita e da doutrina. Então eu tento sempre trazer poesias minhas ou de outros, e hoje eu trouxe a palestra O Amor Agrega, que é um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida, sobre meu livro, e eu vou contar um pouquinho. Mas antes, vamos fechar nossos olhos, agradecer por estarmos aqui neste momento da gente poder se conectar com o nosso espírito, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus, pela oportunidade que temos de, mesmo encarnados, podermos entrar em contato com o nosso plano espiritual, lembrarmos da nossa condição de espírito e agradecer a falange espiritual que cuida da casa, aos anjos da guarda de todos os amigos que estão aqui, e que a gente possa deixar os problemas lá fora, se concentrar aqui nesse momento de paz, de amor, de boas trocas e de fraternidade. Que Deus nos abençoe nessa linda noite. Graças a Deus. Então vou começar com poesia do meu livro O Pouco que Sei do Amor por Amar Demais. A gente não deve amar em busca de recompensa. Amor é para ser vivido da forma mais intensa. É para se experimentar e no caminho ver se compensa. Amor é uma troca injusta, já percebeu? Mas se for verdadeiro como de Julieta e de Romeu, você não vai ligar de dar mais amor do que recebeu. Amor é alegria, por ele não se sofre. Amor é para ser doado e não para ser trancado num cofre. Então não guarde um sentimento, pode ser que ele mofe. Mas respeite se o outro não aceitar a troca. Um verdadeiro amor na vida é o universo que coloca. E quando acontecer, permita-se, pois ele não se equivoca. Amor é segurança que dá colo quando a gente cai, que derrama alegria e por nada se esvai, e que permanece vivo quando o amor da sua vida se vai. O meu livro chama A Gente Se Comporta Melhor na Calmaria quando já passou por tempestades. E essa tempestade que eu escrevi no livro foi um luto que eu passei. Eu fiquei viúvo com 38 anos de idade. Minha primeira esposa tinha 40. O nome dela era Érica, ela era cozinheira. Quando eu a conheci, ela morava em São Paulo. Ela trabalhava numa empresa grande de administração. Até que ela foi mandada embora e decidiu fazer o que ela realmente gostava e amava da vida, que era cozinhar. Ela se formou na faculdade de gastronomia, começou a trabalhar num restaurante, e aí uns 2 anos se passaram e ela descobriu um câncer que foi assim fatal. É um câncer raro chamado tumor de Krukenberg. E aí foram 6 meses assim das nossas vidas, dessas descobertas, de aprendizados e de uma forma de eu poder me despedir dela. Mas eu fiquei 10 anos casado com ela veio morar aqui em Santos comigo, e foram anos muito cheios de amor e de bons aprendizados, né? A Érica morreu em 2019, no dia 6 de janeiro, era um domingo de Ramos, e aí naquela oportunidade, né, essa tempestade que eu passei, que veio tudo junto, quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente fica tentando buscar um monte de respostas, né, um monte de questionamentos vem na nossa cabeça, e aí a gente vai tentando correr atrás deles. Como eu sou professor, né, e Érica faleceu em janeiro, eu tive essa oportunidade de estar de férias e de poder ter esse momento, esse tempo para poder digerir, para poder
me atenuar, né, me acalmar um pouco depois dessa turbulência toda. E aí eu passei aí, quase todos os dias eu ia em umas reuniões assim, que nem a gente está aqui hoje. Então, depois daquele 6 de janeiro, eu tentava buscar todo dia, pelo menos, estar acolhido em alguma comunidade, em alguns centros espíritas, porque é para isso que o centro funciona, né? Para a gente se acolher, para a gente se sentir acolhido mesmo, né? Pessoas que a gente nem conhece direito, a gente chega e é bem acolhido, é bem tratado. E eu tentava buscar essa interação. E além disso, além de buscar um calorzinho, né? Eu buscava também algumas respostas, coisas que a gente fica se perguntando: será que ela está bem no plano espiritual? Será que ela chegou bem? Será que eu estou mandando boas energias para ela? Será que... um monte de perguntas que vem. E numa dessas idas aos centros espíritas, né? Um dia eu cheguei em casa e dormi e sonhei com ela. Sonhei que eu estava assim, meio que flutuando num quarto. E Érica estava deitada numa maca, sendo acolhida, recebendo vibrações de espíritos, que eu sentia que a energia era boa. E aí, só que eu não conseguia me aproximar, né? Eu ficava flutuando no alto e eu percebi que era a Érica recebendo as vibrações. E aí, quando eu acordei daquele sonho, eu pensei: obrigado. Primeiro eu agradeci pela oportunidade de ter tido aquele sonho. E depois eu agradeci por ver ela estar sendo bem cuidada. E aí me veio um sussurrinho assim no ouvido: mas você também está sendo bem cuidado. E aí foi que caiu a ficha, porque a gente meio que esquece que nós somos espíritos em aprendizados aqui. Nós não fomos jogados aqui ao léu. Então nós viemos numa vida que a gente escolheu, estamos numa casa que é para a gente estar, com as pessoas que a gente deve estar, né? A gente foi planejada a nossa encarnação. Então nós estamos sendo bem colhidos, embora em alguns momentos da nossa vida a gente se perca, né? A gente tem o luto, tem as dores, tem todo o resto que a gente tem de dúvidas, mas em todos os momentos a gente está sendo acolhido pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos amorosos que nos acompanham e nos mandam boas energias, porque lá no plano espiritual ficou muita gente que nos ama e que mandam boas energias para nós. E além disso também, nós temos os irmãos encarnados. Nós não temos só os desencarnados, os espíritos, nessa boa energia. Nós também temos irmãos encarnados. E no momento triste, assim, de luto, né, logo no velório, eu já pude ver o quanto de energia a gente tem em conjunto em nossa volta. Minha família estava lá me acolhendo, os meus amigos estavam lá me acolhendo, os amigos da Érica estavam lá me acolhendo. Muita gente que eu nunca tinha visto na vida, que eu nem sabia quem era, estava lá preocupado comigo, preocupado com esse meu continuar de vida. Então, a gente está sempre sendo bem acolhido, a gente está sempre recebendo esse amor. E é esse amor que nos faz persistir e querer melhorar. Então, já nessa acolhida, logo no velório da Érica, naquele domingo, eu senti tanta gente junto de mim, que me deu forças e energias para eu poder seguir adiante. O velório dela continuou até o fim do dia e no dia seguinte o corpo dela foi para o cemitério. Segunda-feira teve um momento assim de velório, que eu recebi a visita de amigos que eram espíritas, amigos que foram visitar naquele dia, só espíritas, que me levaram mensagens, me levaram um acolhimento. Então eu estava percebendo que toda aquela energia estava sendo importante para o meu florescer, para o meu continuar.
Uma dessas amigas era uma pessoa chamada Ana Caetano, que ela é do centro que eu frequento lá, o Esperançar, em Santos. E aí ela me convidou para fazer parte do grupo de estudos espíritas. E aí, com a Érica, eu não costumava frequentar tanto o centro. A gente fazia os evangelhos no lar, a gente estudava, via vídeos, mas eu não estudava bem a doutrina, tanto assim. E aí, depois dessa dor, eu comecei a estudar mais a doutrina, me inteirar mais da doutrina, tudo num curso chamado Florescer, que tem lá no Grupo Esperançar, que faz parte dessa nossa mudança. E várias coisas que foram acontecendo, né? Porque quando um luto vem, uma dor vem, a gente tenta se apegar em coisas que a gente já gostava, já amava, coisas que a gente busca, que deixou para trás, né? O teatro, por exemplo, é uma coisa que eu nunca fiz com a Érica viva. Participar de poesias, de saraus, tudo isso veio vindo depois do luto mais forte. E muitas vezes eu ficava pensando, perguntando, né? Poxa, por que isso não pôde acontecer com ela viva? Por que ela não pôde me ver no teatro, me apresentando? Por que ela não pôde me ver num sarau, lendo poesia? Mas aí eu percebi que todas essas coisas que estavam vindo juntas eram para me fortalecer. Porque sempre que eu me pegava nessas perguntas, por quê, e ficava me perguntando do passado, eram os dias que eu mais chorava, eram os dias que mais me derrubavam, assim, eram os dias que eram horríveis. Então percebi que eu não podia mais me perguntar por quê. Eu tinha que aceitar aquilo que já tinha acontecido. A Érica não ia mais voltar para reviver, mas ela ia continuar com o espírito dela em outro lugar, e o amor que a gente sentia ia permanecer, e só que de outra forma, de outro jeito, porque eu não queria que as pessoas me vissem como um pobre coitado, assim, né? Porque várias vezes, sempre que eu entrava num recinto, as pessoas meio que viravam a cabeça assim, puxa, lá vem aquele moço que ficou viúvo tão cedo, né? E eu não queria que me apegar àquilo. Por isso que eu acho que o amor e as dores que a gente tem não deve servir de bengala. Tudo que acontece de ruim, que a gente não se apegue a ele, né? Que faça essa energia se transformar pelo amor, porque a gente pode muito mais do que isso, né? Então que a gente não fique se perguntando por que aconteceu, por que isso, por que aquilo. E o amor não se substitui. Tudo que eu estava vivendo ali naquele novo momento eram coisas novas, não tinha nada a ver, era uma coisa que estava me segurando. Não estava substituindo ela, estava me segurando para eu poder me reenergizar e poder perpetuar esse amor, continuar esse amor, né? Porque a gente não pode amar à toa, não acaba, né? A nossa vida não termina ali quando amores se vão. O amor serve para nos preencher, nos fazer melhor e a gente seguir adiante quando esse amor um dia volta para o plano espiritual, porque um dia vai ser nossa vez também, né? Então eu queria um amor que não gerasse essa autopiedade, um amor que faz o universo conspirar sempre ao nosso favor. A partir do momento que eu passei a olhar que esse amor que eu tinha tido com a Érica era para sempre, infinito, e que eu podia continuar vivendo ele aqui de outra forma, eu passei a ressignificar a minha vida e poder continuar adiante. Então, agora eu vou ler mais uma poesia. Era domingo. Era domingo quando se fez sua partida. Você se foi sem despedida e foi melhor assim. Até porque não existe um fim. Você se foi de cabeça erguida, me deixando bem claro: está tudo certo. Não importa o que vai acontecer, estarei sempre por perto. Já são muitos domingos sem ti, e desde aquele dia
todo dia tem sido de aprendizado. Entendi um dos recados: não se vive no passado. Te faço bem, me fazendo bem. E te ver bem é o que eu mais quero, é o sentimento mais sincero. Assim eu vou além. Sei que todo dia recomeço, mas nunca do zero. Sempre haverá você em mim, faz parte de quem eu sou, de quem aprendi a ser, e por isso que eu me aprumo e sigo novos rumos. Por isso essa nova vida assumi e não sumi. Era domingo quando tudo mudou de verdade, tudo virou novidade, tudo demandava muita força de vontade, mas tinha certeza que não deveria abrir mão da minha felicidade. Você não ia querer me ver assim, e eu também não quero te ver assim. E por isso, em todo domingo, estou sempre sorrindo, agradecido da vida, orgulhoso de mim, pois se da morte não há saída, da tristeza há sim. Da tristeza sempre há saída. O Paulo de Tarso diz na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Lindo, né? Virou até música. E tem outra forma de um poeta chamado Camões, né? Viveu há mais de 500 anos atrás. Tem uma poesia linda sobre o amor, que é: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um descontentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Um amor sofrido e amoroso e caloroso. Já o Leon Denis, o estudioso do Espiritismo, né? Que é junto com Allan Kardec, né? Um dos grandes estudiosos, ele vai na linha de explicar o amor do Camões. Ele diz que o amor é um sacrifício. Deus ariu nele a vida para dá-las às almas, até que tenham aprendido a dar-se, a dedicar-se, sacrificar-se pelas outras, um sacrifício pelo próximo. E com esse sacrifício, ao invés de amesquinhar, mais se engrandecem, se enobrecem e se aproximam do foco supremo. Quanto mais a gente dá amor, mais a gente tem. Diferente do material, né? A gente pensa, quanto mais a gente dá, menos a gente tem. No amor é o contrário, é um sentimento nobre desse. Quanto mais a gente se doa para o outro, mais a gente vai ter amor. Mas que a gente não faça isso só para isso, né? Já o poeta Vinícius de Moraes, ele fala, ó, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vocês conhecem esses versos? E nós somos espíritos infinitos, então que o amor perpetue para sempre nas nossas vidas, né? O poeta Fernando Pessoa faz uma brincadeira também com o amor. Ele fala que todas as cartas de amor são ridículas, mas que não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. As cartas de amor, se há amor, elas têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram uma carta de amor, essas que são ridículas. Já escreveram cartas de amor? Agora não é mais carta, né, que a gente escreve. E ó, tem coisa mais ridícula que eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande
o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. O meu amor por você, nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Todos ridículos, né? Porque o amor é isso. Sabe, eu nunca sei quando eu aprendi essa música. Eu nunca parei para botar um LP ou um CD do Roberto Carlos. Mas toda vez que essa música toca, a gente sabe cantar. Né? Tem gente que escutou no rádio mais tempo. Minha avó amava o Roberto Carlos, né? Mas quando tocava, a gente sabe falar, porque é ridículo de tão simples. E a simplicidade é algo grandioso, né? Mas o amor é isso, é uma rádio que está tocando e a gente basta sintonizar a rádio para a gente poder saber cantar essa música do amor. Então, que a gente continue sintonizando. O poeta e cantor Djavan, que eu gosto tanto quanto minha avó do Roberto Carlos, ele, para mim, define o amor do melhor jeito, que é por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. O amor invade e fim, sem explicação, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Lázaro diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançados e corrompidos têm só sensações. Mais instruídos e purificados têm sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Então, apesar do amor bater sem explicação, ele é um sentimento dos mais sofisticados. É das almas mais evoluídas que sabe amar. Parece um instinto, mas não, é a sofisticação da alma, é o amor. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, né? Nos cachorrinhos também, nos bichinhos também. O amor é o hálito dele mesmo penetrando no universo. Agora, pode qualquer poeta, qualquer historiador, qualquer estudioso falar sobre o amor, mas na verdade o amor não é para ser explicado. O amor é para ser vivido. E assim nos ensinou o Mestre Jesus. Por isso que, de todas as frases que a gente puder pegar sobre o amor, da gente ficar com a frase do Mestre Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a maior máxima que a gente tem que seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque ele foi um exemplo não só de palavras, porque tudo que ele falava, ele pôs em prática. A prática de Jesus é o livro dele, né? É o livro, é a sabedoria de Jesus. Então, quanto mais em prática a gente colocar o amor, mais ele vai estar ali escrito.
E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, amar a si mesmo. Amar a sua própria existência. Porque se a gente não se ama, eu não consigo amar o próximo. E amar a Deus sempre, né? Toda a nossa vida é feita de recomeços. Mas dentro desses recomeços, a gente nunca começa do zero. A gente tem muitos aprendizados vindo junto. E essa nossa encarnação é um exemplo. Nós já viemos de muitas encarnações, de muitos aprendizados. Estamos aqui de novo tentando aprender mais alguma coisa. E o mais importante, o amor só se faz no presente. Por isso que a gente precisa amar agora. Não pode amar no passado da dor ou no futuro, um dia eu vou amar. Não, amar agora, porque o amor é prática, né? O amor a gente faz aqui no presente. A gente só pode praticar ele no presente, e não depois e nem antes. Por isso que o Emmanuel diz na palavra da vida eterna: não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos que o tempo sobremodo oportuno para a salvação chama-se agora. Então, se me permitem só voltar um pouquinho na minha própria história, numa dessas idas aos centros que eu ia, né, um dia eu cheguei em casa, porque Érica e eu tínhamos acabado de mudar de um apartamento. A gente se mudou, um mês depois ela descobriu câncer. E aí 6 meses se passou e ela faleceu. E eu me perguntava muito: será que eu fico aqui nesse apartamento, ou vou embora? E eu também buscava por essa resposta. E um dia eu entrei nesse apartamento e ouvi outro sussurro, falando assim: o que você está fazendo aqui ainda? E aí eu comecei a procurar apartamentos para morar. Tinha que ser rápido, porque eu estava de férias. Aí achei um, não deu certo. Aí achei outro, e aí deu certo, fui me mudar para lá. Bom, passou um tempo, passou uns 9, 10 meses, aí eu conheci uma pessoa na internet, a gente começou a conversar, e ela me fez dar a primeira gargalhada daquele ano, primeiro riso de verdade, assim. E aí a gente se perguntou: vamos nos conhecer? Vamos. Onde você mora? Eu falei: moro no Boqueirão, em Santos, não na Praia Grande. Aí ela falou: eu também moro no Boqueirão, em Santos. Mas em que rua você mora? Moro na Arthur Assis. E ela falou: nossa, eu também moro na Arthur Assis. E aí a gente descobriu que o apartamento que eu tinha me mudado era de frente para o apartamento dela. E a gente foi se conhecendo. No Natal ela me chamou para ir na casa da mãe dela, porque a mãe dela faz aniversário no Natal, junto com Jesus. E Érica tinha sido internada justamente no dia do Natal. E eu fiquei meio pensativo: será que vou, será que não vou? E aí, por não perder essa oportunidade, eu resolvi aceitar o convite dela. E chegando lá na casa dos pais dela, que hoje são meus sogros, né? Eu senti essa energia assim do amor agrega. Eles me receberam de um jeito como se já me conheciam de outras vidas, como se eu fizesse já parte daquela família. E ali eu senti que o amor reconstrói a gente, o amor nos une, nos liga, nos faz nos sentir melhor. E toda aquela energia eu não podia jogar fora. E vários sinais já estavam acontecendo, né? A Thaís, essa pessoa que eu conheci, que está aqui, está lá no fundinho, ela se esconde, mas ela fica aqui, que é minha esposa hoje. Ela chegou um dia e falou assim: sonhei que eu estava te dando um gato. Só que eu nunca tinha tido animal de estimação. Eu falei: isso nunca vai acontecer. Como é que eu vou criar um gato? Eu nem sei. Cachorro, muito menos gato, né? Não, mas eu sonhei que eu estava te dando um gato branquinho, com manchinhas amarelas e tal. E aí no dia seguinte, uma amiga do centro postou 3 gatinhos que tinham sido abandonados e estavam para
para adoção. E um deles era exatamente do jeito que ela tinha me falado. Branquinho, com manchinhas amarelas. Eu falei, é esse gato que você ia me dar? Ela, é esse mesmo, você tem que adotar, você tem que adotar. E ficou no meu ouvido 2 semanas para eu adotar. E hoje a gata está lá em casa, né? É uma gatinha chamada Coralina, gata de poeta. Então, todas essas energias de transformação vieram vindo. Claro que o amor que eu tenho pela Thaís não é o mesmo amor que eu tenho pela Érica. Porque o amor não se substitui, né? O amor, ele é diferente do seu modo de ser. E ela ter vindo para a minha vida me fez também me estabilizar de novo, me fez ter novos planos, me fez, tanto que ela que faz os slides, né, ela que bota a história toda, ela já ouviu essa história várias vezes, né, a história da Érica, de todo mundo. A tia da Érica faz parte da nossa família também, porque o amor tem que agregar, o amor tem que viver junto. E nessa nossa jornada espírita, isso faz parte da gente estar unidos juntos. Então, essa é a felicidade que a gente trouxe para a nossa vida, que a gente precisa sempre olhar para frente. Claro, essa é a minha história, né? Aí eu respeito a história de todo mundo, cada um tem a sua própria história, né? Tem os exemplos, mas que a gente possa seguir olhando para frente, porque o amor, ele faz a gente ser melhor. E esse ser melhor precisa ser distribuído. Porque o amor não pode ficar parado, né? Como a água não pode ficar parada. O amor é rio, o amor deve fluir. O amor não é água parada que traz doença. O amor é rio, é energia que flui. E ele precisa seguir melhorando. Por isso, se eu posso trazer algumas coisas da minha história e de estar aqui depois de todo esse tempo, que você viva o presente. Pois ter amor pela vida não vai nos livrar de perder o controle, nem do que é ruim acontecer. As coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem. Não é porque a gente ama alguém que as coisas vão ficar dando certo toda hora, né? As coisas, só que esse é o porto seguro que a gente tem, de poder se apegar a alguém, né? De dar condição de persistir. O amor é esse movimento como a água, porque um trem que pode parar em várias estações, mas que sempre está seguindo viagem. Porque todas as pessoas que a gente ama, um dia se vão, ou a gente vai antes dela. Uma hora a gente vai fazer essa despedida, mas o amor nunca termina. Esse laço de amor persiste. Embora pareça distante, eles estão sempre aqui conosco, estão sempre no nosso espírito, na nossa vida, nos trazendo boas energias, nos fazendo suportar tudo que é ruim. Todas as dificuldades é por causa desse amor que nos segura, que a gente segue adiante, que a gente consiga fazer com que o amor sempre agregue, que seja laços de união e não desarmonia, né? O amor tem que se apegar e se agregar. E se der tempo ainda de passar um vídeo, dá tempo? Já? É um videozinho que a Thaís fez e que tem uma música, deixa eu ver se... Então que vocês possam também ser um momento de lembrar das pessoas amadas que não estão mais aqui, das pessoas que se foram, mas que não se vão, né? Que a gente celebre esse momento de saudade, vocês com de vocês, e aqui está um pouquinho, essa é a Érica cozinhando, e tem vários momentos da nossa vida.
só um pedacinho de um pouquinho da vida, né? E além de gato, tem cachorro, né? Porque Thaís tinha 2 salsichas já. Eu que não tinha nenhum animalzinho, agora tenho 2 salsichas, uma gatinha. Thaís também é mãe de um menino de 25 anos, ó. Né? Meu enteado de 25 anos. Não tá, né? Eu ia passar o vídeo com a música Trem Bala. Oi? Não achei. Quer dar uma olhada? Depois eu mando de algum jeito, a gente vê nas minhas redes sociais, quem tiver curiosidade também. Esse é esse aqui. Parece que é bom. Aí, não deu certo, mas que a gente possa sair daqui lembrando dos nossos amores, né? Das pessoas que fazem nossa vida ter sentido, e que a gente possa transbordar esse amor ao longo da nossa caminhada nesse planeta, né? Que a gente tem muito que aprender e de trocar e de fazer essas boas uniões, porque como eu ia passar a música, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir, porque um dia a gente vai, e as pessoas que a gente ama também. Então que a gente aproveite esse presente de viver esses amores que a gente tem, e agradecer e fazer sentido, para a gente poder seguir aprendendo e seguir melhorando cada vez mais. Eu agradeço a atenção de vocês, faço a prece final. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui nessa noite abençoada falando de amor, que a gente possa elevar nossa vibração para todos esses espíritos que a gente ama tanto, espíritos que já desencarnaram e voltaram ao plano espiritual, os espíritos amigos que ficaram lá no plano espiritual e nos mandam boas energias, os amigos encarnados que ainda estão aqui nos dando todo o amor e toda a força para podermos fazer dessa encarnação um bom sentido para a gente evoluir. Então que a gente siga prosperando e evoluindo através das palavras do nosso Mestre Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, que tenhamos uma semana abençoada e que Deus esteja sempre junto de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todas as mal. Obrigado e uma linda semana.